Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de ciências. Eu sou a professora Gisele e aí a gente vai conhecer o conteúdo da nossa aula de hoje. Lembrando que a gente está estudando aí conteúdos relacionados ao estudo de química e física. Então a gente vai tratar aí alguns conteúdos básicos relacionados à química e à física. Então vamos observar o conteúdo de hoje. Olha só. Hoje é a nossa aula 29 de ciências e vamos falar sobre a introdução ao estudo da matéria. Então a gente vai conhecer aí algumas definições quanto ao estudo da matéria, A gente vai ver algumas das suas características, O que é a matéria, Então vamos observar aí as suas características. Olha só, o que é matéria? Então, para a química, no estudo da química, a matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, aqui a gente grava duas palavrinhas bem importantes. Tudo que apresenta massa e que ocupa um lugar, Então, a gente vai falar com mais detalhes sobre o que é essa massa, como ela consegue ser quantificada e como é que pode ocupar um lugar no espaço, Para a gente definir ao certo o que é uma matéria, E a gente observa que a matéria ela está presente em todos os lugares, Eu sou uma composição de matéria, a caneta que eu seguro é uma matéria, a TV é uma matéria, Então a matéria está ali em todo lugar. Olha só, tudo que tem massa. Como assim tudo que tem massa? O que é a massa para a química, A massa é a quantidade, é quando a gente consegue aqui, quantificar. É a quantidade de matéria presente em um determinado corpo. E aí, para a gente falar de um determinado corpo, a gente trouxe um exemplo aqui, da balança. Quando a gente vai lá na drogaria, a gente olha uma balança, o que a gente faz? Aproveita e sobe na balança. Então, a gente sobe na balança para saber o quê? A massa que eu tenho. Então, quando a gente está lá na balança, verifica a quantidade que aparece ali em quilos, eu estou verificando a minha massa, não é o meu peso. O peso para a química está relacionado com o quê? Está relacionado com a força gravitacional que tem na Terra. Então, quando a gente sobe na balança, eu estou medindo a minha massa, que é em quilos, Além disso, a gente tem aqui o exemplo de quando a gente vai na feira, vai no mercado. Aqui, quando a gente vai comprar uma farinha, o que acontece? A pessoa pega a farinha, coloca onde? Na balança para quantificar, para saber quanto que eu tenho de massa. E aí, se eu quero levar 1 quilo de farinha para casa, ele vai colocar nessa balança e vai pegar 1 quilo de farinha para eu levar, bom? Então, o que é massa? É a quantidade da matéria em determinado corpo, ok? E aí, a gente observa, outra definição da matéria. É tudo que ocupa um lugar no espaço. E aí a gente observa aqui o exemplo do líquido, A gente tem aqui o leite e tem aqui o refrigerante, bom? Então, ele refere-se ali ao volume, ou seja, o espaço que uma matéria vai ocupar, Então, aqui no exemplo do leite, vamos imaginar que eu tenho 1 litro de leite, O volume que ele ocupa dentro desse recipiente, Então, é o lugar que ele vai ocupar naquele recipiente. Como a gente sabe que o leite tem ali o seu formato líquido, o recipiente que ele estiver, ele vai ficar naquele formato, bom? Então, matéria tem massa e ocupa um lugar. E aqui no caso do líquido, do leite, do refrigerante, é o volume que ele vai ocupar, ou seja, o espaço que ele está ocupando ali dentro, bom? Então, essa é a definição de matéria. Eu consigo quantificar e ele vai ocupar um determinado espaço, ok? E aí, para a gente relacionar ali ainda a definição de matéria, a gente vai observar um vídeo com a professora Sara, onde ela vai diferenciar massa de volume. Observe aí com atenção. Olá, alunos! Nós vamos diferenciar os conceitos de massa e volume. Massa é a quantidade de matéria em um corpo e volume é o espaço ocupado por essa matéria. Toda massa ela pode ser auferida, por meio de uma balança.
Então vamos observar aqui os nossos materiais. Algodão, 1 litro de leite, a nossa balança, um esmeril, que é aquela pedra, e um pedaço de madeira. Então vamos observar o seguinte: 1 litro de leite, ele possui 1 quilo, um pouquinho mais por causa do papelão, né, da embalagem. Então vamos transferir aqui, ó, que nós temos 1 quilo. Muito bem. E aqui o nosso algodão, nós também temos 1 quilo. Vamos arredondar para 1 quilo. Então, observamos que esses dois materiais têm a mesma quantidade de massa, no caso 1 quilo, mas eles ocupam espaços diferentes. Observe que o litro de leite ocupa um espaço muito menor do que 1 quilo de algodão. Então, nós temos volumes diferentes, espaços ocupados diferentes, a quantidade de espaço, mas nós temos a mesma quantidade de matéria, ou seja, a mesma massa. No caso do nosso esmeril e do pedaço de madeira, eu praticamente tenho o mesmo volume, não é? Eu praticamente tenho o mesmo volume, mas a quantidade de massa é diferente. O esmeril, por exemplo, nós podemos observar que ele tem 500 gramas. Já o pedaço de madeira possui um pouco menos que 200 gramas. Então, apesar de eu ter o mesmo volume, mas eu tenho a quantidade de massa diferente. Então, espero que com essas observações vocês tenham aprendido aí a diferenciar os conceitos de massa e volume. Muito bem, né? Então a gente viu aí alguns exemplos que ajudam a gente a diferenciar o conceito de massa, o conceito de volume, né? Como é que a gente vai fazer essas observações relacionadas aí à matéria, tá? Então a gente tem um outro exemplo quanto à matéria, né? Olha só, o fogo é algo que é visível e sua intensidade pode ser medida. Logo, o fogo, será que o fogo é matéria? Né, a gente viu que a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A gente consegue pegar uma quantidade de fogo e guardar, ou algo do tipo? A gente não consegue. Né? Então, como a gente não consegue realizar essas atividades com o fogo, ele não é considerado uma matéria, tá? Então, se o fogo ele não é uma matéria porque ele não apresenta essas características, o que o fogo é? Né? O fogo ele é considerado aqui, ó, energia, tá? Então, quando a gente for falar de energia, a gente está falando ali de energia luminosa, energia térmica, energia sonora, tá? Todos esses tipos de energia, quando é energia, a gente já sabe que não é matéria, tá? Então, o fogo, o que ele é? Ele é matéria? Não, o fogo, ele é energia. Tá, e outros exemplos de energia? A energia sonora, né? O som, as vibrações sonoras que acontecem ali, ó, com os movimentos das partículas que estão presentes no ar, tá? Então, o som também é uma energia sonora. A energia térmica, que está relacionada ali com a temperatura, a energia luminosa, né? Aquela luz que vem ali do sol ou de uma outra fonte de energia, uma outra fonte de energia luminosa. Né? Então, existem outros tipos que não é matéria e que é considerado energia, como o exemplo do fogo, tá bom? Então, vamos à definição de energia. Olha só, conteúdo que ainda será objeto, né, de outros estudos, de outras aulas, mas se diferencia da matéria porque ele não ocupa um lugar no espaço e ele não tem massa. Né? Então, ele não apresenta aquelas características da matéria, tá bom? E aí, do que é constituído a matéria? Vamos observar que a matéria, ela é constituída por uma estrutura que é chamada de átomo, né? Então, a matéria é formada por pequenas partes. E aqui a gente tem essa estrutura, que a gente também vai estudar com mais detalhes em outra aula. O átomo, ele é constituído aqui, ó, por um núcleo e eletrosferas, né, onde ele apresenta ali, ó, elétrons, tá bom? A gente vai observar em outras aulas com mais detalhes. Então, a gente tem aí a constituição da matéria, que é constituída por átomo, né, que a gente já sabe disso hoje, porém, antigamente, né, a gente não sabia do que era constituída a matéria.
E aí outros pensadores, né, outros filósofos começaram a querer definir do que é constituída a matéria. E aí a gente tem aqui o exemplo, olha só, do Tales de Mileto. Tales está bem aqui, a sua imagem representando para a gente. Para Tales de Mileto, né, o que acontece? Toda a matéria ela é constituída por água. Né? Então, essa é a importância também de a gente falar da pesquisa, a importância do estudo, a importância da ciência. Porque antes de chegar na teoria de que a matéria é constituída por átomo, a gente tem aqui uma teoria que antigamente, lá na Grécia, Tales de Mileto falou que era constituído por água. Mas depois a gente vai observar, olha só, a gente vai observar aqui na nossa próxima imagem que veio Heráclito. Né? Então Heráclito falou não é constituído por água. Ele é constituído por ar ou por fogo, tá? Então ele já veio ali, ó, com outro pensamento. Depois de Heráclito, a gente vai observar aqui o pensamento de Empédocles, onde ele falou dos 4 elementos. Né? Quais são os 4 elementos? Fogo, ar, terra e água. Tá? Então ele falou que algum desses 4 elementos que constituem ali a matéria. Depois dele, a gente observa Aristóteles. Aristóteles concordou, né? Falou ali que tem sim os 4 elementos, porém ele chegou à conclusão de que a matéria ela é indivisível, ou seja, chega num determinado ponto que ela não se divide mais. E aí, dando continuidade ao pensamento de Aristóteles, Leucipo e Demócrito, ele chegou à definição de átomo. A palavra átomo significa não divisível. A significa não e tomo divisível, ou seja, é indivisível, tá bom? Então, essa é a definição do átomo que a gente observa aí na nossa próxima imagem. Olha só, então o que é o átomo? É a menor partícula da matéria que vai ali apresentar propriedades específicas de um determinado elemento químico, tá? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre essas propriedades na nossa próxima aula. E aí, quanto a essas propriedades específicas, o que a gente observa? Né? Que cada átomo ele vai apresentar características, né? Características ali que são específicas, como o exemplo dos metais. E aqui, para representar um metal, a gente tem um anel, que pode ser constituído ali por ouro, por prata ou por cobre, tá? A gente tem gases, como por exemplo aqui, ó, quando estamos enchendo um balão, a gente enche esse balão por um determinado tipo de gás, que é o hélio, tá? Então, o que é o hélio? Se a gente for olhar lá na nossa tabela periódica, o hélio é um átomo, tá? Que está presente aqui, ó, dentro desse balão. Sais, como o exemplo aqui do sal de cozinha, cloreto de sódio, o famoso NaCl, tá? 2 átomos constituindo aqui esse sal, tá? Então, cada um vai ter a sua propriedade específica. E aí a gente observa que para formar ali determinadas substâncias, é necessário que tenha uma combinação, tá? Então, a matéria é formada pela combinação de diferentes átomos em sua composição, que são denominados de moléculas, tá? Então, aqui eu tenho sal, temos aqui 2 tipos de átomos, bolinhas verdes e bolinhas lilás para fazer essa representação, né? Então, para a composição do sal, eu tenho o cloro e o sódio, tá? O famoso cloreto de sódio. Na molécula de água, que é a mais famosa, a gente tem aqui, ó, 3 átomos, que é o famoso H2O. 2 átomos de hidrogênio, bolinhas branquinhas, para um átomo de oxigênio, que é essa bolinha vermelha bem ao centro, tá? E a gente tem mais um exemplo, que aqui é a combinação de átomos do açúcar. Tá? Então, o que compõe o açúcar, né? A gente observa que o açúcar é composto por átomos de hidrogênio, representados aqui pelas bolinhas azuis. O H é o símbolo do hidrogênio, por carbono, essas bolinhas em vermelho com C, e o oxigênio, tá? Então, esses átomos compõem aí pra gente o açúcar, tá bom?
E aí a gente observa uma outra definição que está relacionado à matéria, né? Além da combinação desses átomos, a gente vai estudar e diferenciar corpo e objeto. O que é o corpo? É uma quantidade delimitada da matéria, como por exemplo, olha aqui, ó, uma rocha. É uma quantidade delimitada de uma determinada matéria. E o que é o objeto? É um corpo trabalhado, como por exemplo, a escultura. Tá? Então, para produzir ali a escultura, eu peguei um determinado tipo de corpo e esculpi, né? Eu trabalhei aquele material, ok? E aí a gente tem outros exemplos de corpo e objeto. A gente tem aqui as grades, né? A gente sabe que a grade, para chegar nesse formato, ela foi trabalhada. Se ela foi trabalhada, ela é um objeto. Eu tenho aqui, ó, taubas de madeira. Para ela chegar nesse formato, ela também foi trabalhada. Então, eu tenho um objeto. O tronco da árvore. O que é o tronco? É um corpo, né? É uma parte ali delimitada da matéria. E o vaso? O vaso, ele é um objeto. Para ele chegar nesse formato, o que eu precisei? Pegar uma argila, né? E aí redesenhar esse formato do vaso. Tá bom? Então aqui a gente tem os exemplos que diferenciam ali pra gente corpo e objeto. E agora a gente vai praticar, vamos para a nossa DLI. Primeira questão, escreva sim se for um exemplo de matéria e não se não for um exemplo de matéria. Questão 2. Identifique os materiais como corpo ou objeto. Tá? Então, para cada material, vocês irão identificar se é um corpo ou se é um objeto.
estamos de volta para a nossa interatividade, né? A gente agradece a participação dos alunos e agora a gente vai fazer a correção, né? Vamos observar aí quem acertou, quem errou, a nossa questão 1. Olha só, escreva assim se for um exemplo de matéria e não se não for um exemplo de matéria, né? Então a gente viu no decorrer da nossa aula que matéria é tudo aquilo que tem massa, que a gente consegue quantificar e que ocupa um lugar no espaço, né? Então, a gente tem aí 5 exemplos, né? O som de uma música, a nuvem, o ar, a água e a luz da vela, né? Então, a gente vai ali escrever sim para o que for uma matéria e não se não for um exemplo de matéria, tá? Então, a gente observa aqui, ó, o som de uma música. Né, a gente viu que quando não é matéria, pode ser energia, né? Então, o som de uma música, ele é o exemplo de quê? De uma energia sonora, tá? Então, na alternativa A, a gente vai escrever aqui, ó, não, né? O som de uma música, ele não é matéria, ele é considerado o quê? Energia. A nuvem, né? A nuvem é uma matéria, ela ocupa ali um lugar no espaço. O ar também. Ele tem as definições de matéria, né? Ele tem massa e ocupa lugar no espaço. A água também é considerada uma matéria. E a luz da vela? Né? A luz da vela também é chamada de energia, né? Ela não é matéria. A luz da vela, ela está relacionada ali com a energia luminosa, né? Porque tem aquela luz ali que ela emite. E também energia térmica, né? Porque a temperatura ali, ó, mais próxima àquela luz, ela vai aumentar, tá bom? Então, vamos observar o nosso gabarito. Olha só. Não, na A, na B, na C e na D é sim, né? Exemplos de matéria. E a E, não, tá? Então, o som, ele é uma vibração que se propaga pelo ar, transmitindo energia, mas nunca matéria. E o fogo, ele não é considerado matéria, porque é energia térmica e a sua coloração vai depender ali do combustível, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, e tenham conseguido ali definir, identificar o que é matéria de acordo ali com o seu conceito. E vamos observar a nossa segunda questão. Olha só. Identifique os materiais como corpo ou objeto. Né? Então, o que é o corpo? O corpo é aquele espaço ali delimitado, né? E o objeto é quando eu peguei aquele corpo e fiz algo, né? Eu vou fazer ali um objeto, algo que vai ter alguma serventia, né? Então, a gente tem aí 5 exemplos e aí para cada um eu vou identificar o que é corpo e o que é objeto, né? Então, um bloco de mármore. O bloco de mármore é um pedaço ali, né? É um espaço delimitado de uma determinada matéria. Então, o bloco de mármore vai ser o quê, ó? Um corpo, tá? Eu tenho aí no B a folha de papel, né? Então, a folha de papel é quando eu pego esse corpo e transformo no objeto. Qual é o meu objeto? É a folha de papel, né? Ele então foi transformado e ele tem uma utilidade. Olha só. O C, né, o tronco de uma árvore, a gente até viu esse exemplo na nossa aula. O tronco de uma árvore, ele é um corpo, tá? Aqui no D, a gente tem uma carrada de areia, né? A carrada de areia também é um corpo, ela não foi transformada. E a cadeira de madeira já é algo que foi transformado e que tem utilidade, né? A cadeira de madeira, se ela tem utilidade e foi transformada, ela é um objeto, tá? Então, essa é a resposta correta da questão 2. Vamos observar aí novamente no nosso gabarito. Olha só, para A, corpo, B, objeto, C e D, corpo e E, o objeto. E a gente tem a definição. O corpo é uma porção limitada da matéria e o objeto é esse corpo trabalhado, tá? Quando ele tem ali uma determinada utilidade. Bom, então espero que vocês tenham compreendido, né, esse conteúdo da nossa aula de hoje, tenham acertado aí as nossas questões. Caso não tenham acertado, que a gente tenha conseguido aí, ó, tirar as dúvidas de vocês. E até uma próxima oportunidade.
A sua aula continua no próximo vídeo.